Nando, o que é alta performance? Vamos de cara assim, já sai perguntando. Primeiro eu quero agradecer o teu convite, o Sem Groselha, tá crescendo um monte, e os telespectadores que chegou agora. Performance. Performance, para a gente usar a palavra performance, nós temos que entender um desempenho a mais do que o indivíduo tem como padrão. Tá. Então, toda vez que você vai extrair a performance de alguém, existem técnicas, técnica é forma, para você entender a qualidade inerente do indivíduo, o quanto que de fato ele tem um potencial. E se avalia 2 eixos. Não sei se você conhece alguma coisa do Nine Box, do Urish, guruzão de RH, e ele montou uma ferramenta Nine de 9 box de caixa, como se fosse um eixo assim, um eixo assim. Potencial de um lado, performance de outro. E 9 caixinhas. Um jogo da velha. Isso, mais ou menos o jogo da velha. No canto direito superior, você vai ter três quadrantes. As pessoas intituladas performance, elas estão ali. Tá. Então você tem que avaliar o potencial de crescimento e a capacidade de entrega, que é como ele performa. E aí existe sim uma forma de pensar a performance. São 3 palavrinhas. Nas escolas da administração começou com eficiência. Um indivíduo que arruma o seu processo melhor, mais rápido, mais barato, melhor de qualquer jeito, né? Qualidade do serviço, a capacidade de satisfação, o nível de excelência, custo, que não altere o custo para esse tipo de entrega, e tempo, que não sacrifique o tempo. Então, avaliar a eficiência numa pessoa que você quer exigir performance, você vai ter que analisar a qualidade de entrega que ela tem, qualidade, o tempo, se ela entrega a tempo, e a capacidade que ela tem de não onerar mais por isso. Não adianta você ficar fazendo hora extra para poder fazer uma entrega, porque aí você está interferindo no custo. Isso não é performance. Isso. Então, primeira coisa para identificar performance em organizações, a capacidade que esse indivíduo vai ter de ser eficiente. Tá. Segunda coisa, a eficácia. A capacidade de entrega em tudo aquilo que ele recebe. Eu costumo brincar sempre uma proporção 80-20. De 10 coisas que eu te peço, 8 você consegue me entregar. Já tenho potencial performático, já tenho gente para apertar e exigir. Então, eficiência, eficácia. E o último pensador da administração chama Theodore Levy. Ele disse, de nada adianta você atender a entregar, se você precisou por 4 motoboys no dia, se você podia pôr 1. De nada adianta você ser eficiente se o prazo de entrega não é respeitado. Então ele usou um termo chamado efetividade. O que é um ser humano efetivo? Quando ele se propõe a alterar alguma coisa e a funcionar, ele exige dele uma qualidade acima do que ele tem como padrão. Só que não é fogo de palha, não é voo de galinha. Faz uma coisa que se sustenta. Então, atrás da palavra efetividade, tem uma palavrinha que virou moda 10 anos para cá, a sustentabilidade de um processo. Então, performance existe em todos nós. Existem indivíduos com mais qualidade para performar. O que é a performance? A capacidade do indivíduo entregar mais do que o modus operandi que ele tem, do jeitão que ele tem. Só que isso é sempre uma característica subjetiva. Não subjetiva na medida que você joga para dentro de uma empresa e coloca a brincadeira dos 3, eficácia, eficiência e efetividade. Eu posso avaliar tuas competências de forma mais neuro, podemos tratar isso aqui, verbos de ação no infinitivo, você pode avaliar mapas de competência, então, verbos de ação no infinitivo, frases, terminar, concluir, fazer, redirecionar, etc, etc. E nas organizações Nestlé, Votorantim, as grandes que eu passei, são 40, que eu fiz intervenções e tal, eles têm um padrão de avaliação organizacional, que é competências atendidas é 10, atendidas parcialmente 7, não atendido 0, atendido com excelência 12. Quando você junta Nine Box, estou falando de empresa, quando você junta Nine Box,
que é a avaliação daqueles eixos, as 3 palavrinhas e os mapas de competência, acabou a subjetividade. Tudo Tem é um mapa. possível você medir. Tudo. Mas em algum nível, eu não digo em relação a essa subjetividade, a subjetividade da performance individual, porque quando eu vou comparar, por exemplo, o Nando com o Fermento, pode ser que o teu basal já seja uma performance mais elevada. Tô te entendendo. O que quer dizer, a minha, sei lá, a capacidade cognitiva de uma pessoa, por exemplo, pode influenciar em qual o limite último dela de performance que ela pode entregar. Excelente pergunta. Até um determinado momento, a gente viveu um indicador que era o QI, o coeficiente de inteligência, que ainda é usado, ele é absoluto. Mas um cara chamado Gardner trouxe as inteligências múltiplas, são 7. Então imagina que você tem um gradiente de 0 a 10. Dessas 7, comunicação, gerenciamento do corpo no espaço, o quanto que a gente tem uma inteligência corporal, a competência intrapessoal, o cara sacar como ele tá, que é um tipo de inteligência. Então, intrapessoal é como eu tô hoje, se é dia de eu falar, se não é dia de eu falar, se eu consigo suportar mais aquela demanda. A outra, a competência interpessoal, é um outro tipo de inteligência. Te sacar, por exemplo, tu tem uma qualidade da percepção empática, de notar a qualidade da outra pessoa através da tua observação. Isso é um nível de inteligência. Então, a inteligência interpessoal é a capacidade empática de tu notar isso aqui não gostou de ouvir, o que ele está fazendo é isso, que é outro tipo de inteligência. Depois tem a matemática, então eu falei, a matemática espacial, corporal, escrita, intrapessoal, interpessoal, depois me lembro de outra. Tá? Tem alguma outra, daqui a pouco eu me lembro. Essa comunicação, essa avaliação de inteligência promove a gente entender, eu vou te parafrasear, a subjetividade da individualidade de cada um. Se eu tenho 7 inteligências, sai do indicador absoluto. Fica no indicador das 7 inteligências. Tem um gradiente para cada uma delas, de 0 a 10, existirão performances, capacidade de você extrair mais do que você está acostumado em áreas da tua vida que algumas de 0 a 10 têm nota 2. Eu, particularmente, eu gosto de ir para alguns lugares e tal, e Veneza eu já fui 3 vezes. Você entra numa ruazinha à direita, entra à esquerda, à direita me perdi. Entendi. E aí minha primeira esposa, quando foi comigo, ela, do jeito que ela estava, falou, o canal é aqui, então o hotel tá ali. Às vezes o hotel estava 2 quadras de mim. Minha inteligência espacial é muito pequenininha. Eu, sem o Waze, sem algo mais preciso, eu me perco a 3 quadras da tua casa. Se eu tenho nota 2 nesse tipo de inteligência, quando for exigido performances minhas com relação a deslocamento e qualidade de eficácia, motoboy, por exemplo, eu vou ter menos potencial de desempenho porque tenho menos aptidão de performar. A nível natural. Natural, nota 2, e você pode ter uma nota 8. Então, se virar, não é esse o caminho, é esse o caminho, e vai conseguir fazer entrega mais rápido que eu. Então, quando a gente cuidar da subjetividade do potencial de cada um, existem outros indicadores para pensar. Você pode ser performático muito melhor que eu em uma das inteligências. Então, quando eu te recrutar, a memória é feita de 3 coisas, né? Uma delas chama evocação. Uma é a capacidade de reter, outra de aprender, a outra é de lembrar. Na medida que você tem o que recrutar para um determinado momento, tanto no nível fisiológico, tua capacidade de resposta emocional, a tua capacidade de como você regula a dopamina, que é o hormônio da motivação, porque dormiu pouco. Alguns têm isso melhor, outros têm isso pior. Quando eu junto essas variáveis subjetivas, eu posso dizer que o Fermento pode ser mais performático que o Nando em algumas áreas da vida. Por quê? Porque ao recrutar, pedir que tu venha, se tu tem nota 2, teu café no bule vai demorar para aparecer. Nós vamos ter que desenvolver essa competência no tempo
por trato empírico, acerto e erro, e por repetições. Então é treinável. Sempre vai ser treinável, só que aptidões são genéticas. Isso quer dizer o quê? Vamos diferenciar. Competência, todo mundo é passivo de ensinar. Tá. Você já tocou empilhadeira? Já Não. operou? A competência do empilhadeirista eu posso treinar em você. Então, toda competência, saber fazer, é passiva de desenvolvimento. Com mais rapidez de aquisição, com menos rapidez de aquisição, mas todos se tornarão. Habilidades. Competência identificada num grupo, notoriamente dá para ver que o cara tem sempre o desempenho melhor. Então, habilidades podem se desenvolver. Se estiver difícil, ou para quem está ouvindo e tal, depois pode mandar pergunta para o Fermento, a gente, se precisar, eu respondo. Mas para entender, num determinado momento, quando a gente põe a habilidade para ser observada, pode ser por treino, de tanto que tu fez. Mas pode ser que eu te treino 2 horas por semana, e eu treino um amigo teu 2 horas por semana. A mesma intensidade de treino e a mesma frequência. E de repente, quando eu pego ele no 3º treino, ele já está virando a empilhadeira e já levantando o garfo para ela ser mais rápido. Ou está chegando e descendo o garfo para colocar no pallet. Não sei se estou falando difícil, só por conta. Num determinado momento eu noto e falo, nossa, teu pai mexia com empilhadeira? Você já operou a empilhadeira algum dia? Porque a mesma intensidade, os dois com 2 horas, a mesma frequência, uma vez por semana, ele começa a apresentar habilidades diferentes. Porque eu não ensinei como virar a curva já levantando o garfo. Ele já está fazendo isso. Então, habilidade, notoriamente, na comparação, se nota. O Fermento leva jeito, hein? Esse cara, habilidades de comunicação, habilidades de percepção, habilidades da capacidade cognitiva de aprender, etc, etc, etc. E terceiro, aptidões. Geneticamente, você vem com um aparelhinho. Esse aparelhinho, que é o nosso cérebro, 1,3 kg, 1,5 kg, a gente sente 130, 150 gramas, porque está dentro de um líquidozinho. Esse equipamento, em você, pode ter alguns fatores genéticos que predispõem aprendizado. Em diferentes áreas. Portanto, predispõe desempenho. Então, aptidões são de natureza genética. Então, para te responder, todos nós podemos aumentar nossa performance? Sim. Todos nós podemos aprender? Sim. Mas habilidades são relacionadas à intensidade e frequência do treino ou aptidões genéticas herdadas? Mas essas aptidões genéticas, elas são difíceis de ser mapeadas, porque, por exemplo, eu pensei lá, eu toco piano, né? Se tu... Eu fiz assim porque ele tá exatamente atrás dessa parede. Se tu for ensinar uma pessoa a tocar piano, vão ter inúmeros fatores que podem fazer ela se desenvolver mais rápido ou mais devagar. E é muito difícil delimitar quais deles são genéticos ou não. Porque, cara, sei lá, essa pessoa pode ter ouvido mais música na infância e ter mais facilidade de identificar sons. Ou aquela criança, sei lá, a pessoa que tu botou pra tocar a empilhadeira, pode ser que ela performou melhor porque ela fez mais aulas de educação física, ela tem uma orientação espacial. São muitos fatores, né? Olha lá. O ser humano é biopsicossocial. Biologicamente, tu veio com um aparelhinho que vai te ajudar ou te atrapalhar. 50% das tuas manifestações. 0 a 2, primeira infância. 2 a 7, segunda infância, psico. Traumas, incentivos, reforçamento, muito controle por parte das figuras maternas, que a gente dizia, pouco controle pelas figuras paternas, né? Os substitutos, vô, irmão mais velho. Alta aceitação por parte das mulheres e alta rejeição por parte dos homens. De 0 a 7, você vai ter incentivos, incrementos e potenciais que vão ser reforçados ou vão ser reprimidos. Mas o potencial está ali.
Então, geneticamente, existe um aparelhinho que predispõe aptidões. Mais em você, menos em mim. Mais em mim, menos em você, depende de que tipo de habilidade a gente vai medir. Mas existe o social, de 12 anos até 18, de 18 a 22, quando o cérebro fica pronto. 22, o cérebro precoce, 25, o cérebro tardio. O biopsicossocial de cada um é muito subjetivo, mas tu começa a cortar tipos de aptidões relacionadas a modelos genéticos de construção neural, chama arquitetura neural. Você põe quando a gente... Eu tenho um doutoramento que eu entrei em neurociência. Quando a gente começa a aprender a ver cérebro funcionar, tem 7 técnicas para isso, 7 formas. A que todo mundo vê é a toquinha. E a toquinha, ela tem 3 metros de cabo. Então a gente pode fazer experimentos, são chamados experimentos quentes. Você se adrenalizando para arrumar a mesa. Porque tem cabo, a gente compra isso aqui para você ficar lá, precisa. Então você tem que se mexer. Quando eu meço, põe a toquinha e eu vejo o teu cérebro trabalhando, existem áreas do teu cérebro, quando está vermelho, é muita sinapse, muita ativação. Vermelho, aí vem abóbora, amarelo, amarelo-limão, verde-limão, verde, verde escuro. Verde escuro, nenhuma sinapse. Vermelho, muita sinapse. A tua arquitetura neural, ela aprende diferente da minha. Isso quer dizer, quando eu faço o mesmo estudo com você, para você resolver um problema e faz a mesma aplicação comigo, a forma do cérebro chegar no mesmo resultado, no mesmo tempo, com a mesma eficácia, com a mesma eficiência, de forma que não precisa refazer, efetividade, vai estar funcionando diferente do fermento, diferente do Nando. Essa condição a gente pode medir. Então existem ferramentas, instrumentos, assessments, que são questionários que ninguém pode aplicar. Você acessa por você mesmo, você. Você pode medir aptidões relacionadas à biologia. Um deles, que é das 5 teorias de personalidade na psicologia, são os tipos psicológicos. Extroversão e introversão. Por exemplo, eu posso medir e dizer quem você é. Se você é extrovertido ou introvertido. E vão existir aptidões para esses dois, que é natural do funcionamento neural dele, de cada um. Então, a introversão, ela tem maior força de ego. Ela aguenta trabalhos repetitivos, com profundidade, durante mais tempo. A extroversão, não. Logo, se eu tenho um instrumento para medir isso, se você é introvertido ou extrovertido, eu não vou te jogar para operar um pórtico no cais 6 horas por dia. Você toma decisões a partir do perfil psicológico. Do perfil psicológico. Aí vem outros indicadores, né? Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.